São meninas. Glória a Deus, aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, o tempo mudou, não sei porquê, eu não sou dessas não, mas a minha garganta foi junto. Mas louvamos ao Senhor, que mesmo que com a voz lá não é essas coisas, o Senhor já tem falado aos nossos corações, porque a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus é que faz a diferença, né? A gente pode estar sem um pingo de voz para falar absolutamente nada, mas enquanto houver o Espírito Santo nas nossas vidas, nós ouviremos o que Ele tem para nos dizer e o nosso coração se alegrará. E é por isso que estamos aqui nesta noite, para glorificar o Senhor, porque Ele ainda fala com a sua igreja, porque Ele ainda nos visita, porque Ele ainda ministra em nós, porque o Senhor não nos abandonou e como igreja nunca nos abandonará, pois fiel é o Senhor e Ele cumpre com as suas promessas. Amém? Louvamos ao Senhor por nesta noite, já está ouvindo, né? Coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na vida de cada um. Vou só refazer aqui, vou fazer as minhas palavras, as palavras da irmã Célia. Nós oramos muito, né? Esse tempo todo pelo Natan. Deus quis fazer do jeito dele. O Natan é fruto das nossas orações e do nosso amor. Vimos Natan crescer na presença do Senhor. Saudade dos evangelismos que esse garoto fazia, das palavras abençoadas que tinha nos lábios dele. E o Senhor vai trazer de volta, né? Em nome de Jesus. Ser uma bênção, rapaz, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, a partir do verso 15. Vamos ler o 14. 50, 14. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo, pois, os irmãos de José que o seu pai estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que te perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando lhes falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Versículo 19. E José lhe disse: não temas, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem estáste mal contra mim, porém Deus o ordenou em bem, para fazer como se vê neste dia, para que conserves em vida um povo grande. Versículo 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Versículo 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Amém? A igreja pode se assentar. Nós glorificamos ao Senhor, irmãos, porque o Deus que nós servimos, Ele não é um Deus limitado. Ele não é um Deus que está nem aí para os nossos problemas no sentido de vou resolver já. Ele é um Deus que, vendo o nosso futuro, que estabelecendo, quisera o Senhor pegar a nossa história e decidir a nossa história. Só que Ele não faz isso. O nosso Deus nos deixa muito à vontade para tomarmos as nossas decisões diante da nossa história. Eu gosto de dizer que Deus é um Deus que faz bagunça. Antes de tudo ser ordenado por Deus, ser organizado por Deus, está no plano final. Antes Ele permite que gere uma bagunça em toda aquela situação que, claro, vem contra nós como situações desfavoráveis. Vem contra nós como situações angustiantes, que vem fazer com que, muitas das vezes, dependendo do quão grande venha contra nós, baqueie até a nossa fé. Mexe com a nossa estrutura. Muitas das vezes nos desanima. Muitas das vezes faz com que a gente caia de cama. Entre numa enfermidade que o médico não encontra.
São situações que Deus permite, até mesmo por causa das nossas decisões. Nós vemos aqui um caso fantástico na Bíblia Sagrada, uma história, irmãos, que para todo crente ela é uma referência. Para todo cristão salvo em Jesus Cristo, a história de José, ela é uma referência de como ser um cristão no mundo, de como ser um crente verdadeiro em meio às adversidades, de como ser um crente que verdadeiramente reconhece o poder que há no nome de Deus, que reconhece quem é aquele que realmente dá vida pelos seus amigos, que é o nosso Senhor. Nós vemos na história de José situações que vivemos nos nossos dias. A história de José não é diferente das nossas. Quantos de nós, irmãos, nunca passaram por um momento de zombaria? De alguém dizer, olha, irmã da saia grande, tu é crente desse jeito? Se tu fosse crente, tu não falava assim? Ué, crente brinca assim? Crente ri assim? Crente pode usar essa roupa? Quantas vezes, irmãos, qualquer um de nós aqui nunca passou por uma situação de zombaria, de escárnio? Se tu é crente, eu também sou. Quantos de nós nunca ouviram frases como essas? Me lembro que no período da escola, numa escola de 700 alunos, eu era a única de saia na época, menina ainda. Eu era a única de saia. Saia jeans, a camisa da escola, o meia, aquela meia compridona, né? 7/8, 3/4, não sei como é que... Não lembro o nome agora. Toda bonitinha, arrumadinha, cabelinho, né? Bom brilzinho no jeito. Porque eu era bonito, Blackmore, era desse tamanhão, mas arrumadinho, nunca pegou um piolinho, limpinho, cheirosinha. E o respeito era maior do que o da diretora. Quando eu passava, que estava ali as malditas das brincadeiras, para que a Vanessa está chegando. Faz isso não. Não era minha saia que falava por mim, não, meus irmãos, era o meu comportamento. Eram as minhas entradas e as minhas saídas, como a Bíblia ensina. Eu não fazia questão nem de dizer que eu era crente, porque eu não estava ali para falar de Jesus para ninguém. Não tinha tempo, era muita matéria de escola. Mas o meu comportamento falava por mim. Eu fiquei sabendo disso depois, que para mim eu me comportava mal como todo adolescente. Na minha cabeça eu estava toda errada. Mas Jesus, mais tarde, veio me dizer, por boca de pessoas que estudaram comigo, que o meu comportamento falava o que a minha boca não dizia. Isso é um José. Isso é sermos um José no meio de toda uma história. E isso é escrevermos a nossa história com caneta de ouro. Isso faz toda a diferença. Como é a história de José, para alguns pequenos aqui lembrarem? José vai nascer numa família onde há discórdia, onde há desavença entre duas mulheres. José é filho do amor, mas também José é filho de um tipo de traição. José é aquele filho que é reprovado por seus irmãos mais velhos. José é aquele sobrinho que ter por perto chateia. José é aquele rapaz que é obediente demais. Gente obediente demais, eu desconfio, diz alguém. Porque se tu é desobediente demais, tu está errado. Se tu é crente demais, tu está errado. Se tu é um crente salvo, quer fazer a diferença, tu está errado. Ou seja, nunca está bom para esse mundo. E José tinha todas as referências no mundo espiritual e também no mundo terreno, para dizer, eu sou um crente por onde eu passo. Ele dava exemplo na fala, nas brincadeiras, nas amizades, na roupa em que trajava. Ele era uma referência só por passar. E a gente vai ver que a história de José vai se desenrolando ao ponto dos irmãos se levantarem contra ele, dos irmãos ficarem tão chateados com seus sonhos, né, com a sua imaginação elevada. Eu fico imaginando José, quando a gente lê o texto, é fácil de imaginar isso, era um rapaz muito brincalhão, muito dado a piadas, me lembra até muito meu filho Áquila, adora uma piada, adora uma brincadeira, chega a irritar, tem hora, mas a gente vai levando, porque faz parte da idade. José era um adolescente de 17 anos, chegando, né, no período que ele estava vivendo a fase ruim, aos seus 17 anos. Olha que fase gostosa, a frase das descobertas. Quem sou eu na vida? Quem sou eu para a vida? Casarei, não casarei? Serei rico, serei pobre? Ele estava nessa fase. E ninguém entendia por que José sonhava tanto. Ninguém entendia porque o Deus que havia no meio daquela casa, dentro daquela casa, só dava sonhos para José. Eu sou filho da mesma mãe, sou filho do mesmo pai, mas Deus só fala com José. Mas por que José está dizendo que nós vamos nos prostrar diante dele? Esse garoto está achando que é quem? Vamos mostrar para ele que nós somos os irmãos e quem vai herdar somos nós. José não vai ter direito à nossa herança. José não vai partilhar conosco do nosso direito. Começaram a maquinar no coração o mal contra José. Começaram a planejar aquilo que o homem não vê, mas lá do céu Deus está atento, Deus está observando todas as coisas. Lá do céu Deus estava, isso, fala mais um pouquinho.
humilha agora. Agora tu envergonha. Agora tu joga ele no poço. É isso que eu quero, joga no poço. Deixa ele ficar arrasado. Eu quero ver como está a mentalidade dele. Xanai turecomanácias diante de mim. Eu quero ver qual é realmente o emocional dele, se ele tem estrutura para o que eu estou preparando lá na frente para ele passar. Isso, envergonha ele, arranca a roupa dele fora, deixa nu, deixa pelado, deixa ele sofrer. Vê se a enfermidade vai fazer ele se separar de mim e me negar. Deixa no poço. Deixa no poço. Deixa com fome. Deixa sendo envergonhado. Agora vende como escravo. Jacó era um homem rico. Pensa aquele rapaz ser tirado da casa de seu pai, da vida de riqueza, de luxo, e agora virar escravo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que em tudo o Senhor o abençoava. Onde ele colocava a mão dele, tudo prosperava. Não tinha nada aqui. Esqueci o nome do nome, Potifar, né? Que Potifar mandava José fazer, que a casa não era próspera. Porque ele não abandonou o Senhor. Ele não abriu mão da sua fé, só porque estava distante da família. E ele vai agora ali dentro da casa de Potifar. Agora vem uma nova situação. Agora vem contra ele o pecado da sedução, da sensualidade, do prazer carnal. Agora vamos ver como é que José estava. Vamos ver até onde esse rapaz vai aguentar. Eu fico imaginando, né, a cabeça humana. Aí vira Deus, o Espírito Santo e Jesus conversando. Senhor, eu acho que ele vai ceder não, hein? Não, esse cabra é forte, esse garoto aí. Conheço a estrutura dele, não cede não. Lembra de Jó? De onde tu vem, Satanás? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. E o que tu quer? Eu quero testar. Eu quero provar. Eu quero tentar Jó. O que Deus diz? Desce lá e faz. Eu deixo. Porque eu conheço o meu servo Jó. Eu sei até onde ele vai suportar e onde é que eu entro para dar livramento. Pode ir. Pode ir, Satanás. Acaba com ele, destrói, mata. Faz o que tu quiser. Só não toca na vida, porque eu sou o dono da vida. Nós conhecemos o resultado de alguém que é fiel a Senhor mesmo diante da morte. Nós vemos um filho sofrer, irmãos, nós já quase blasfemamos contra o Espírito Santo de Deus. Jó perdeu 10. Num único dia, num único jantar, num único encontro. Pensa no enterro, 10 caixões à frente, e ele dizendo, Deus me deu, Deus tomou. Senhor, obrigado pelo Joaquim, pelo João, pelo Marcos, pelo Antônio, pelo Felipe. E foi dando os nomes, imagina. E ele dizendo, glória ao teu nome pelo tempo que eu vivi com esses meninos. Não blasfemou. Não é diferente dos nossos tempos? Um pouquinho. Mas José vai mostrar que mesmo diante das perdas, eu não abro mão da minha salvação. Porque eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem é o meu Salvador. E ainda que eu não entenda o que está para acontecer, eu vou dar o meu melhor na terra para que o céu me dê assistência. Porque vem do céu, diz a palavra, o nosso socorro. E só precisa de socorro quem está em momento de aperto. Quem precisa de livramento. Socorro é para livramento, socorro não é brincadeira. E é o nome do Senhor que é glorificado nesses momentos. E nós vamos ver que José agora foi zombado, foi vendido. Agora ele vai ser acusado porque não cedeu à prostituição, não cedeu ao engano, não cedeu à lascívia, não cedeu ao prazer carnal. Irmãos, vivemos dias em que tudo é a minha vontade. Eu preciso ter, eu preciso conquistar, eu preciso fazer. Eu. Se não for do meu jeito, não, porque eu sou crente, eu sei que Deus pode todas as coisas. Mas se não acontecer, eu saio da igreja. Tudo é a minha vontade seja feita. E o diabo, eu até quero pedir aos irmãos oração em relação a isso. Nós estamos, alguns pais entraram em contato com a gente. Nós estamos com 4, sem contar os que já existem, né, que já cederam. Nós estamos com 4 adolescentes, irmãos, adolescentes mesmo, menores de 18 anos, vivendo no caminho da homossexualidade dentro da igreja. O diabo não está brincando de matar, roubar e destruir. Ele não está brincando. O diabo nunca brincou com as suas armas. E ele não vai mudar só porque estamos em 2025, não. Desde que ele foi lançado do céu para baixo, para esta terra, dia após dia, o pecado bate à nossa porta. Mas como Deus mostrou e falou para Caim, o Senhor fala conosco, o pecado está batendo na sua porta. A pergunta é, o que você vai fazer? Vai abrir a porta
ou vai fechar e sair correndo? O que você vai fazer? É uma decisão difícil, irmãos, mas não é uma decisão impossível quando nós sabemos quem é o nosso Senhor, quando nós sabemos quem é o nosso Salvador, quando nós sabemos onde já temos certeza que, apesar de toda a aflição desse mundo e o pecado que vem contra nós, o lugar que vamos passar a eternidade, ou com Deus nos céus, ver o rosto de Jesus, os cravos nas suas mãos, os cravos nos seus pés, ou se vamos direto e reto para o inferno. Precisamos saber para onde estamos caminhando na eternidade. E José vai nos mostrar aqui que o tempo do fim está chegando, porque a morte chega para todos os homens. A morte chega para todo ser vivente. Não tem como negociar com a morte. Não existe negociação com a morte. Só teve um que venceu a morte, foi Cristo. Somente ela. Somente ele venceu a morte. Nós não temos como negociar. Nós até ganhamos um dia ou outro a mais, um ano ou outro a mais, para vivermos, para resolvermos pendências. Que é para isso que o Senhor acrescenta aos nossos dias. Para resolvermos pendências. Agora, tirando isso, a morte é certa. E José agora vai nos mostrar o seguinte, olha, eu estou no momento em que eu vou dizer não ao pecado. E eu tenho certeza que José não era um homem feio, tenho certeza absoluta. Porque homem feio, mulher feia não encanta ninguém. Nunca fui feia, irmãos, eu sempre fui linda. Não posso falar de mim, entendeu? Eu sei o que Jesus fez. Mas vamos ser sinceros. Vamos ser verdadeiros no sentido de que as pessoas, assim, não estou falando de beleza estética. Estou falando daquela pessoa que você olha, você vê nela uma feiura estranha, uma coisa esquisita. Não estou falando de estética. Então, José vai dizer agora, ó, eu vou vencer essa, porque eu sei o que meu pai me ensinou em casa. Eu sei o que a minha mãe me ensinou em casa. Desse grupo de adolescentes que eu falei com os irmãos, tem uma pessoa que virou e falou assim, meu pai e minha mãe não se dão bem, eu vou cair na gandaia mesmo. O que está acontecendo? Nós ensinamos. Só que o diabo está dizendo, você ensinou, mas eu tenho estratégias novas. Eu tenho formas diferenciadas de fazer a coisa acontecer. Eu deixo tudo mais bonito, mais colorido, mais facilitado. Mais facilitado. Nós estamos perdendo as nossas crianças dentro da igreja, irmãos. As nossas crianças não cultuam mais, estão sempre com o celular na mão. Isso em todos os lugares. Em todos os lugares. José, ele viu que parecia mal e saiu correndo. Ele nem parou para descobrir se ela era bonita ou não. Ele falou, não, meu pai não me ensinou isso não, minha mãe não me ensinou isso não, e papai e mamãe se pegavam lá dentro de casa, tá? E Raquel era encrenqueira. Né? Era pequeno ainda, mas ele via as tretas da mãe com o pai. Mas ele entendia que Deus estava no negócio. E ele vai correr daquela mulher. E ele vai parar na cadeia. Ou seja, todo aquele processo vai acontecer, nós conhecemos a história, e José agora vai chegar no seu final. José viveu uma vida longa, José viveu uma vida saudável, nós vemos que José foi um homem saudável. José foi um homem que honrou a Deus acima de todo o Egito. José nunca negociou a salvação dele dentro do Egito. José fazia questão de dizer que era judeu, que ele era hebreu e quem era a nação dele, e ele mostrava a postura dele, ele mostrava a fala dele, a mulher dele não conseguiu negociar a fé dele. Quando a mulher dele tentou testar ele, depois você não vê ela mais na história. Porque quando você mexe com crente, meu filho, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. José foi reconhecido pela pessoa que ele é, porque ele simplesmente escolheu ser crente dentro do Egito. Só que ele não sabia que ele ia ser crente dentro do Egito. Ele apenas foi instruído em casa. Ele apenas foi ensinado em casa. Ah, mas irmã, eu não nasci no berço evangélico, mas você está no berço agora. É a mesma coisa. Você não foi ensinado na infância, isso não é desculpa. Você está sendo ensinado agora. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto Ele está perto, e Ele está. Ele não só está perto, como está fazendo morada dentro de mim e de você. Então não há desculpa, não há razão. E José agora, ele é governador, ele manda abaixo do faraó, ele é o cara, ele é o bambambam, ele é o estabelecido. Não tem ninguém maior que José. Mas até os grandes sofrem perdas, e o pai morre. O braço de José morre. Jacó desceu à sepultura. Quem agora vai socorrer a alma ferida de José? José está triste. José não quer o abraço dos filhos, não quer a atenção da esposa, porque o pai era seu grande amigo.
Era o seu exemplo maior. E agora José está numa situação que ele vai passar a mão adiante. Porque ele veio de uma guerra muito grande com seus irmãos. E algo não estava resolvido entre os seus irmãos. Para José, já estava tudo bem. Ele viu tudo acontecer. Ele entendia que Deus tinha feito daquele jeito. Ele entendia que aquele sofrimento não era nada, porque era tudo vontade de Deus. Você não acha, José, tem uma situação, mas é uma coisa curta e tão rápida que a gente nem percebe, que é quando ele está na cadeia. Ele tem uma leve reclamação, mas não dá nem para tu ver que é uma reclamação exatamente, sabe? De tão curtinha que é, de tão pouca importância que ela tem. Mas você não vê José reclamando e dizendo, por que Deus fez isso? Se Deus me amasse, eu não estava atrás dessa cadeia, eu estava livre, eu sou judeu, o meu Deus é poderoso. A gente não vê José fazendo isso, clamando aos altos céus, dizendo, Senhor, intervém neste negócio, porque ele conhecia o propósito do seu nascimento. Ele já tinha entendido e decidido que Deus era o seu Senhor e poderia fazer do jeito que ele quisesse, mesmo que José não entendesse nada. Mesmo que ele não entendesse nada do que estava acontecendo. Porque, irmãos, eu não sei você, mas eu estou vivendo um tempo que eu não estou entendendo nada. Eu vou orar, eu digo, então, Jesus, isso aqui faz como? Eu sempre orei pela casa de todo mundo, tu deu vitória lá. Mas e na minha, como é que fica? Ah, Jesus para mim. Nem aí. Eu consigo entender essa resposta de Deus. Nem aí para mim. E eu continuo orando. Eu digo, tá bom, Senhor, do teu jeito então. Do teu jeito é mais legal, eu vou aceitar. Dói. Tem dia que eu estou irritada, estou brava, minha oração parece mais uma reclamação. Mas eu digo, eu não estou entendendo. Eu vou me calar. Eu não sei o que tu está fazendo, mas eu te conheço, porque eu já vivi experiências, irmãos, assustadoras com o Senhor. Eu não cheguei na idade que eu estou porque eu quis, não. É porque eu vivenciei com o Senhor experiências muito, muito tremendas. Tanto na convivência de minha mãe, como depois de casada. Então eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei que Ele pode nos marcar com dores terríveis. Eu sei que Ele pode fazer com que nós sejamos como que sacrificados, para que o nome dEle seja glorificado. Eu conheço o que Deus pode fazer. Eu conheço. E então José agora está nessa situação. Ele está triste, a alma está angustiada. Nós passamos por esses momentos, irmãos, quando? Quando o marido está numa situação de desemprego. Nós passamos por isso diante da falta de saúde. Nós passamos por isso na situação de filhos afastados do caminho do Senhor, por filhos rebeldes, por vizinhos implicantes. Inúmeras são as situações. Nós passamos por esse tipo de situações na nossa alma que nós chamamos de perda, porque nós não sabemos como trazer de volta, como arrumar o que está bagunçado. E nós vamos ver que José vai enterrar o seu morto. Vai sair aquela comitiva, vai enterrar o seu morto, o choro vai acontecer. Mas dentro de José ele tem uma promessa. Dentro de José algo bate forte desde que ele chegou no Egito. Desde que ele foi jogado no poço. Desde que ele foi vendido. Ele tinha uma promessa dentro de si que ele não esquecia. E todo momento ele lembrava daquilo. Quando ele volta do enterro do seu pai, quando ele está com o coração apertado pela dor, os irmãos dele se reúnem, porque eu tenho a minha vida resolvida. Não quer dizer que você está com ela resolvida comigo. Não quer dizer. Eu vou muito bem com a Jaque para qualquer lugar. Não quer... Um exemplo, tá? Porque eu te amo demais, tu sabe disso, tô nem aí. Entendeu? Não quer dizer que Jaque nutre por mim o mesmo sentimento. É só um exemplo, porque eu amo de coração essa garota. Não quer dizer que você nutre por mim o mesmo sentimento que eu te ofereço. Então, Jesus vai falar o quê? Eu não gosto muito de bagunça, já está na hora de arrumar essa situação. Vamos agora sondar os corações. Não foi isso que Davi disse? Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Vai que tem, Senhor, um caminho mau dentro de mim. Vai que a minha imaginação está fértil demais, Senhor, projetando coisas que não deve. Dá uma vasculhada, Senhor. Olha internamente para dentro de mim. Bagunça a minha casa se for necessário. Mas me faz, Senhor Deus, engrandecer o teu nome.
Não me abandona, Espírito Santo, não me abandona. Lembra de Sansão? Achava que o Espírito Santo estava nele, mas já tinha ido há muito tempo. Se eu não me engano, foi pastor Leandro falou aqui no púlpito essa semana num dos cultos. E é uma verdade, o Espírito Santo não nos abandona do dia para a noite. Ah, desviou, está sem. O Espírito Santo está ali ainda trabalhando, convencendo, fazendo, animando. Não é do dia para a noite, não. O Espírito Santo está ali trabalhando. Ele está ali trabalhando. Mas uma hora, a casa está tão cheia do que não deveria estar, que quando você acha que você pode orar e Deus vai responder, já não tem mais o Espírito que fala por nós. Já não está mais ele na casa. E os irmãos de José vêm. Então, José, papai morreu, agora somos só nós. Vocês e eu. E José, o que vocês querem? Não, então, a gente quer saber se está tudo bem entre a gente. Eu estou muito bem, obrigada. Já resolvi minha vida com Deus, está tudo ok. O que vocês querem? Não, então, é que antes do papai morrer, ele falou para tu nos perdoar. Meu pai falou isso? Ou seja, ele sabia que o pai dele sabia que tinha a mão de Deus no negócio, né? Então ele vai falar assim, vocês estão achando o quê? Eu sou quem para perdoar esse pecado terrível que vocês fizeram? Eu não estou no lugar de Deus, não. Não é para mim que você tem que pedir perdão, não. Não é comigo que você tem que falar isso, não. Porque para mim está tudo resolvido. Vocês acham que eu estou no lugar de Deus? Não, 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 não. Lembra de Ezequias, meus irmãos? Ezequias está à porta da morte. Ezequias vai virar para o Senhor com um coração honesto, né? E ele vai orar e Deus vai dizer, volta lá, Isaías. Fala com ele que eu mando mais 15 anos. Mas esses 15 anos são para organizar a casa. Não é para ser rei somente, não. É para organizar a casa. Mente, coração, alma, para botar tudo em dia. Porque os 15 anos passam rápido. Manda ele organizar a casa. O que Ezequias vai fazer? Vai organizar o reino. Vai trazer os inimigos para ver tudo. Mostra tudo para os babilônicos. Abre a casa dele, com prazer e com alegria. Põe o diabo, né, literalmente, dentro de casa. Sem perceber, porque ele veio bonito, veio meio trajado, veio com ouro na mão, né? Veio bonito, veio elegante. E não somente isso, ele abandona o próprio filho que é Manassés. Homem terrível. Homem terrível. Mas por quê? Ele queria viver bem uns 15 anos. Sabe o que ele diz antes da morte dele? Quando Isaías vai falar com ele, sabe o que ele diz? Não, o que importa... Aí Deus vai falar, né, que por conta dele ter aberto a casa para receber homens malignos e tal, o reino dele vai acontecer tragédias e coisas terríveis e tal. Sabe o que ele diz? O importante é que não vai ser no meu reinado. Ah, vai vir muita gente contra Jerusalém, vai destruir tudo? Não, tranquilo, Senhor. O importante é que eu não estarei mais aqui. O outro que sofra no meu lugar. E quem era o outro? O filho dele. Tem mensagem de Deus na casa hoje, irmãos. Apolo imprimiu para mim, né, Apolo? Só que eu ia pregar, ó. Tá tudo aqui. E não é isso que eu tô falando. Palavra de Deus, não minha. Tem mensagem de Deus para nós nessa noite. O diabo não está só te passando em volta de você, não. Ele está tão agarradinho de você que tu já sente quase que um com ele. Deus está te dando tempo, Deus está te dando oportunidade e tu numa boa. Tá tudo bem, vou na igreja. Deus está vendo. Deus me conhece. Aleluia. Você não está no lugar de Deus. Mas Deus hoje levanta alguém para te dizer, o diabo quer te pegar e vai dizer que não tem perdão para ti. Tu vai cair numa cilada, numa enroscada, tu vai clamar por Deus e não vai entender nada, porque tu vai entrar num aperto, numa vergonha, numa destruição que os irmãos de José vivenciaram até chegar na parte do perdão. Só quem sofre é você. Só quem sofre é você. Ah, me perdoa. Tá perdoado, eu tô bem. Mas e você, como está? Deus está falando conosco hoje. Olha para dentro de você.
Romanos vai dizer o seguinte: o que nos separará do amor de Deus? Eu não vou lembrar o versículo todo mesmo, se o Elias lembrar, pode citar. Tem uma lista de coisinhas que pergunta para nós: o que nos separará do amor de Deus? Deus é tão pouco importante assim que qualquer pecado te leva? Qualquer namoradinho, namoradinha, irmãozinho, irmãozinho, vizinhozinho, vizinhazinha te leva? E os irmãos vão dizer: nos perdoa porque papai pediu. E José vai dizer: eu não estou no lugar de Deus para este negócio. Ou seja, da minha parte está perdoado. Traduzindo, é entre vocês e Deus. Mas eu tenho uma promessa que me foi dada quando eu era menino ainda, e eu preciso que vocês cumpram ela para mim. Eu já vivi a minha história. O meu tempo aqui no Egito já está acabando como acabou o de papai. Eu deixei marcas. Eu fiz raízes profundas no coração de muita gente nesse lugar. E elas entenderam quem é Deus na minha vida. Agora eu só quero de vocês um favor. Claro, José, o que você quer? Pode falar que a gente obedece na hora. Quando eu morrer, me prometam, quando Deus visitar vocês nesse Egito, quando o Senhor vos visitar, quando o Senhor arrancar vocês desse lugar com mão forte, quando o poder de Deus te alcançar de forma sobrenatural, tira os meus ossos desse lugar. Eu sou crente e eu não quero que ninguém desse lugar lembre de mim depois que eu morrer. A quem eu marquei. E não dá para tirar, não dá para apagar. Mas o que eu quero que fique é a saudade de alguém que passou por aqui. O Egito só está vivo porque eu passei aqui. O Egito era para ter acabado com a morte, mas eu, José, cheguei no Egito. Eu sou a diferença que o Egito precisava. Deus me trouxe aqui, não foi por vocês, não. Vocês foram usados por Deus, vocês só não sabiam. Se fosse mais crente, saberia. José falando. Mas foi Deus que me trouxe aqui para você e sua família sobreviver. Foi para você e sua família estar vivo hoje. Por isso que o Senhor me trouxe aqui, José falando. A promessa que eu tenho é a seguinte: que há 400 anos foi dito, Deus vai visitar o Egito. E quando Deus visitar o Egito, arranca os meus ossos daqui. Eu quero ser enterrado onde meu pai e a minha mãe foram enterrados. Homens e mulheres crentes, tementes a Deus. Eu não quero ser enterrado, marcado na minha morte pelo Egito. Se na vida eu passei por aqui e deixei marcas boas, não vai ser na morte que eu vou ficar registrado. Isso é um pensamento de crente. Isso é um pensamento de quem está indo para a glória. Até na morte, que é o privilégio de estar em santidade. Até na morte, quer ser lembrado porque era um santo homem, santa mulher de Deus. E não tem idade para você ser um santo homem ou ser uma santa mulher de Deus, não. É quando você decide: Senhor, eu não sei o que tu está fazendo, eu não entendo nada do que eu estou passando, está muito ruim, está muito difícil, mas eu sei que eu quero o Senhor. Me faz entender o Senhor, me faz conhecer o Senhor, me faz ser fiel ao Senhor, me faz te buscar cada dia mais, me ensina a orar que eu não sei orar, me ensina a ler a palavra que eu não sei ler. Se tu me ensinar, Senhor, eu vou caminhar direito. Isso é santidade. É a separação do mundo. É uma escolha que a gente faz contra nós mesmos. E José vai dizer: por favor, eu só peço isso, não peço mais nada. E quando você abre, deixa eu ver que eu marquei aqui, quando você abre lá em Hebreus, capítulo, deixa eu ver se eu acho. Estamos de pé, já acabando já, meus irmãos? Deixa eu só achar aqui que eu quero passar para os irmãos, achei. Quando nós abrimos em Hebreus, capítulo 11, versículo 22. Quem achar antes de mim pode até ler para a gente não tomar tempo. Hebreus 11, 22. Achou? Pode ler. Opa. Vamos juntos? Pela fé. José estava morto ou estava vivo aí? Estava morto ou estava vivo? Irmãos, nós estamos falando ali de mais de 1000 anos passados. Nós estamos falando de mais de 1000 anos já se passaram até os Hebreus. Nós estamos falando de uma promessa que foi feita há muito mais tempo atrás. E ela foi lembrada até aquele dia. E ela está sendo lembrada hoje. Não se deixe enterrar pelo Egito. Não se deixe enterrar pelo mundo.
Não se deixe levar pelas coisas facilitadas que o mundo tem oferecido. Não se deixe convencer, o diabo te engana porque ele é bom no que ele faz. Mas o Senhor tem uma promessa que ele quer cumprir na tua vida. Mas para o Senhor cumprir as promessas na nossa vida, precisamos estar disponíveis a Deus. Precisamos estar servindo ao Senhor com fidelidade, nos esforçando sim, irmãos, porque nós sabemos que fidelidade não é uma coisa fácil, mas o segredo está no esforço, na continuidade, na permanência. Esse é o segredo. E José vai morrer, e o tempo vai passar, e um dia ele não está mais vivo, mas a promessa chega para ele também. A promessa chega para ele e os outros veem a promessa se realizando nos ossos de José. Viu como é que Deus conserva até os nossos ossos em santidade? Até os nossos ossos são santos para o Senhor. Os ossos foram embalsamados para conservar. José não falou, como é que chama lá? Cremar, né? Crema meus ossos para levar. Não. Ele foi conservado para sair dali ossos, porque a promessa ela é visível a todos. Não existe promessa oculta que eu vou guardar só para mim. Não existe promessa que eu vivo só para mim e nem minha casa sabe. Isso não é promessa, isso é engano. Porque quando Deus promete, Ele cumpre e o nome dele vai ser glorificado como? Todos vendo. Se nessa noite você chegou daqui com algum questionamento na sua mente, com a alma angustiada pelas aflições do mundo, porém, pela inflamação da sua carne, dos seus desejos, saiba que o nosso Deus ainda liberta, que o nosso Deus ainda transforma, que o nosso Deus ainda cura a alma ferida, que o nosso Deus alcança lugares que ninguém mais alcança. Não saia daqui nesta noite do mesmo jeito e com a cabeça cheia, os sentimentos desviados. Não. Saia daqui cheio do poder de Deus, da autoridade, da graça do Senhor manifestada aos homens. Para isso o Senhor te trouxe nesta noite. Foi para isso que o Senhor te trouxe, para te curar, para te transformar, para te libertar. Nesse processo que eu estou vivendo, eu fico assim nas minhas orações. Jesus me liberta. Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Porque a gente começa a murmurar, né? A gente sente que o pecado está muito próximo. Eu digo, Senhor, eu não aceito isso. Senhor, tu me liberta. Jesus, tu me liberta por teu sangue contra a minha vida, contra a minha mente. Eu fico assim o dia inteiro dentro de casa. Por quê? Eu não quero pecar. O pecado é viciante. O pecado vicia. Eu estou mentindo, irmãos? O pecado vicia. Aleluia. O pecado vicia. Tu quer sair daqui do mesmo jeito? Tu quer deixar Satanás ganhar terreno na tua vida? Para depois dizer, é que ser crente não era legal. Não, eu nunca fui crente. Não, eu ia na igreja. Não, é que minha mãe é crente, ela me obrigava. Não saia daqui do mesmo jeito. Não saia daqui da mesma forma. O Jesus morreu na cruz para que você tivesse vida. E vida com abundância. Se você não sabe o que é isso, venha viver hoje. Quem desejar, não fale o teu problema, é contigo. Mas se você quiser, vem aqui na frente. O presbítero Hernani vai estar orando por você. Mas não saia daqui como se você não tivesse escutado Deus falar contigo. O Senhor está te dando um alerta. Eu te dei vida e tenho acrescentado para você arrumar a casa. Então arrume a casa. E deixa que o dono da casa faça o resto. Porque nas tuas fraquezas, ele vai ser a tua força. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.